No sertão quente, onde o vento levanta poeira e os mandos dos coronéis pesam mais do que a própria lei, havia histórias que pareciam nascer já manchadas de sofrimento. Mas nenhuma seria tão falada, tão temida e tão comentada quanto o dia em que um coronel humilhou uma moça indefesa, e Lampião decidiu que aquele choro teria resposta. A história começa numa tarde em que o sol parecia uma prensa ardente sobre o terreiro, e o coronel Amâncio, homem de gênio ruim e fama pior, preparava a chegada de visitantes ilustres. Ele queria mostrar poder, impor respeito pela brutalidade, demonstrar que sua palavra era sentença. E como sempre acontecia com homens desse tipo, quem sofria primeiro eram os fracos. A vítima da vez era uma moça frágil, chamada Rosalina, sobrinha de Corisco, ainda menina, mas já carregando nas pernas paralisadas uma vida inteira de luta. Rosalina vivia sob os cuidados de uma família humilde do povoado, gente que a acolheu quando Corisco fugiu depois de um ataque da Volante. Ela cresceu ouvindo histórias sobre Lampião, sobre Dadá, sobre o próprio tio, mas nunca imaginou que a violência dos poderosos um dia cairia diretamente sobre ela. O que aconteceu naquela tarde começou com um capricho do coronel. Ele estava conferindo as cadeiras do alpendre quando viu Rosalina passando na cadeira de rodas improvisada que tinham feito com madeira e rodas de carroça. A cadeira fazia barulho na pedra, e aquilo irritou o coronel como se fosse um pecado. Ele avançou, agarrando a cadeira pelo encosto, e gritou que aquilo ali era feio, desajeitado e vergonhoso, que ela manchava a recepção dos visitantes. Rosalina ficou em silêncio, tentando entender por que a ira dele se voltava contra uma pessoa que mal conseguia se mover. Mas o coronel não parou. Ele ordenou que tirassem a menina da frente, disse que aleijado devia ficar escondido, que defeitos afastavam gente importante. E ali, diante de todos, ele empurrou a cadeira com violência. Rosalina caiu no chão duro, o corpo frágil batendo contra as pedras, arrancando um gemido que cortou o ar. A humilhação foi tão grande que o silêncio tomou conta do povoado. Ninguém teve coragem de reagir. Alguns homens abaixaram a cabeça, mulheres choraram sem demonstrar, e até as crianças, que tudo observam, recuaram. A moça ficou no chão, tentando se erguer, sem conseguir mover as pernas, com as mãos tremendo. Foi a cena mais cruel que muitos ali já tinham visto. Mas o que ninguém sabia era que, naquele mesmo instante, a poeira de longe anunciava algo inesperado. Um tropel de cavalos, firme e ritmado, se aproximava pela vereda estreita. O som era reconhecível. O medo correu mais rápido que o vento. Algumas portas se fecharam, outras se trancaram. Uma voz sussurrou o nome proibido, Lampião. A notícia chegou ao coronel como um tiro. Ele tentou disfarçar o nervosismo, mas o suor denunciava o medo. Lampião não vinha sem motivo. Quando o bando de Virgulino surgia, alguma injustiça tinha chamado sua atenção. E ali, naquele momento, poucos sabiam, a injustiça tinha nome, rosto e lágrimas ainda escorrendo no chão. Rosalina, caída, viu primeiro o brilho dos gibões e o couro dos chapéus ornados. Seus olhos marejados refletiram o vulto que se aproximava. Lampião desceu do cavalo devagar, como quem já pressente algo errado. Ele viu a menina no chão, a cadeira quebrada ao lado. Seu olhar escureceu. Não era preciso perguntar o que tinha acontecido. Qualquer homem com um fio de humanidade sabia que aquilo não era acidente. Foi então que alguém murmurou, com medo de ser ouvido. Foi o coronel, capitão. Ele empurrou ela. Disse que aleijado atrapalha. O silêncio virou tempestade. Lampião caminhou até Rosalina e se abaixou, passando a mão no ombro dela com uma delicadeza que contrastava com a fama de fera. Perguntou seu nome. Perguntou quem era sua família. E quando ouviu a palavra proibida, sou sobrinha de Corisco, a expressão dele mudou completamente. Era como se alguém tivesse atiçado o fogo que dorme no fundo de qualquer homem perigoso. Lampião se ergueu devagar, respirando pesado, e virou o rosto na direção do casarão do coronel. Seu bando já estava preparado. Sabiam que quando Lampião ficava em silêncio, era porque a fúria estava encontrando forma. O coronel ainda tentava manter a pose no alpendre, mas suas mãos tremiam. Quando Lampião chegou perto, os dois se encararam como dois mundos opostos, um movido pela arrogância, outro pelo senso torto de justiça. Lampião perguntou, em tom firme, por que a menina estava no chão. O coronel tentou inventar, tentou culpar a moça, tentou dizer que ela havia caído sozinha. Mas Lampião já tinha ouvido demais. A cada mentira, o olhar dele fechava mais. Até que, finalmente,
Virgulino deu um passo à frente, tão perto que o coronel recuou sem perceber. Lampião disse que no sertão ninguém humilhava criança, mulher ou aleijado, e que cada lágrima dela teria resposta. O coronel enrubesceu, tentando ordenar a seus jagunços que reagissem, mas nenhum deles teve coragem. O que aconteceu depois se espalhou pelo sertão como incêndio em palha seca. Lampião mandou amarrar o coronel na própria cadeira de balanço e obrigou que todos do povoado assistissem. Não havia grito que se comparasse ao que aquele homem soltou quando Lampião fez com que ele provasse cada pedaço do sofrimento que tinha causado. Não era apenas vingança, era uma lição. O sertão precisava ver que poder não é salvo-conduto para a crueldade. E que quem pisa em inocente sempre encontra alguém disposto a cobrar. Rosalina assistiu tudo com silêncio reverente, como se aquilo fosse justiça divina. Lampião, depois de terminar o que considerava correto, mandou seus homens reconstruírem a cadeira da moça e colocarem-na de volta com cuidado. Ajoelhou-se ao lado dela e disse que ninguém mais a tocaria sem pagar caro. E que, se Corisco soubesse o que fizeram com ela, o céu inteiro cairia sobre a cabeça de muito coronel. O povoado nunca esqueceu aquele dia. Alguns chamaram de exagero, outros de justiça, muitos de medo. Mas ninguém esqueceu a imagem de Lampião protegendo a menina como se fosse sangue do próprio sangue. Rosalina, mesmo com suas limitações, nunca mais ficou invisível. E para quem ouve essa história hoje, fica a pergunta que ecoa no fim de cada relato do sertão: quem foi mais cruel, o coronel que humilhou uma inocente, ou o silêncio de todos os que viram e nada fizeram? Se essa história te tocou, comenta aí o que você teria feito naquele dia. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha para que essa memória do sertão não se perca. Porque, no fim, justiça só existe quando alguém tem coragem de contá-la.